Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje é dia 13 de maio de 2021, falaremos sobre Banco Inter, operação da compra da Carlyle pela SPX, possível aquisição da Credit Suisse pela XP. Também falaremos sobre investimento do SoftBank na DOTS, a quebra do peixe urbano. Vamos falar sobre estratégia e resultados de Espaço Laser, Intelbras e a falta de semicondutores no mercado, e também L Brands e a possível separação da Victoria's Secrets. E de resultados, vamos falar sobre os resultados da Pets, Carrefour e M. Dias Branco. E para falar sobre todas essas notícias, estou aqui com Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala aí, Má, tudo bem? Opa, Habib, mais uma semana aí, um prazer estar aí com vocês. É um prazer estar com todos os ouvintes aqui. Um abraço para todo mundo, um abraço para as turmas 79 e 80 do GBP que começaram a aula de estratégia essa semana lá comigo. Estou super feliz. E um abraço especial para o Kemil, que estava todo curioso ontem na aula, querendo saber a pauta de hoje. Com certeza está ouvindo aí e já está sabendo de primeira mão várias coisas que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. Pois é, tem bastante coisa para acompanhar a gente também. Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala aí, Renato. Fala Mayara, fala Gustavo, fala pessoal. Queria mandar um abraço especial aí para as turmas de sábado do General Business Program. Iniciamos aí o treinamento de estratégia corporativa, muito bacana as aulas. Também iniciamos a primeira turma do Pricing Strategy Program, uma turma bem grande, pessoal super animado. Já tivemos 2 aulas das 6 principais. Fizemos bastante modelo estatístico e algumas coisas ali relacionadas à estratégia de precificação, que a gente vai até comentar aqui dentro aqui do Journal, né? E tem até um caso muito parecido numa empresa que a gente vai falar aqui. Beleza, tá? E também, né, queria mandar um abraço aí para os nossos parceiros, né? Fundo Catarina, que também é um parceirão nosso aí. A gente iniciou uns treinamentos essa semana também, né? E a gente vai manter aí os treinamentos na parte de análise de demonstrativos financeiros. E queria mandar também um abraço para todo mundo aí que mandou mensagens aí, principalmente na semana passada, na finalização do nosso curso de valuation, né? Muito obrigado aí pelos feedbacks. Aparentemente todo mundo gostou. E para você que eventualmente queira se desenvolver bastante nos nossos treinamentos, principalmente se você for um tomador de decisão dentro da sua companhia, a gente está com o nosso curso de ferramentas estratégicas de tomada de decisão, né, que é o Strategy and Finance Program, com inscrições abertas. Entre no nosso site www.btcompany.com.br/SFP. As turmas vão começar em julho. E para você que está pensando em fazer o General Business Program, Entry Level, né, para conseguir ter todo o ferramental de generalista de business, também entre no nosso site www.btcompany.com.br/GBP. As turmas vão começar em final de julho, começo de agosto. E vamos para cima, né? Excelente, vamos para cima. Peço para você que está acompanhando a gente também seguir a gente lá no Instagram, @instabtcompany. E se você acompanha a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, né? Dá aquela curtida no vídeo, né? Eu achei que eu nunca ia pedir esse tipo de coisa, mas acontece, né, pessoal? Parece que isso é importante mesmo, então ajuda aí o time da BTC. Bom, vamos lá, pessoal. Começando então, primeira notícia. Aqui, eu queria muitos comentários da Mayara para comentar aqui. Essa daqui eu peguei do Neofeed e o título é o seguinte: Inter se prepara para lançar app que o fará dobrar de tamanho. Olha só, hein, Ma? Aqui as perspectivas estão bem fortes para o Banco Inter, né? O que é esse lançamento? Ótimo. Então, vou dar um contexto aqui primeiro. Esse lançamento foi falado junto com os resultados do primeiro TRI deles, né? Então, primeiro falar que eles estão sensacionalmente bem, né? Eles fecharam aqui o primeiro TRI com mais de 10 milhões correntistas, né, praticamente o dobro do que eles tinham no mesmo trimestre do ano passado, crescimento de 106%.
Em abril agora, que já está fora do primeiro tri, mas já passou, eles falaram, vamos dar um spoiler aqui do segundo tri, a gente já passou de 11 milhões também, né? Então, eles tinham colocado uma meta desse ano de 20 milhões de clientes, eles já estão, né, passando aí da metade da meta, muito bem. Eles tiveram um crescimento da carteira de crédito deles, também quase duplicou, 97% de crescimento, foi para 11 bilhões. A plataforma de investimentos deles, né, o Inter Invest, está com 1,5 milhão de clientes ativos e eles conseguiram chegar a mais de 50 bilhões de custódia, estão ali com 52 bilhões, um crescimento de 154% versus o mesmo tri do ano passado. Sensacional, né, gente? O marketplace deles, o Intershop, que é uma plataforma digital que tem alguns players ali vendendo com cashback, conseguiu um aumento de 17 vezes do GMV, chegando em 676 milhões de reais. E a parte de seguros dele também conseguiu quintuplicar a base de segurados para 376 mil. Então, o volume foi muito bom, né? Vamos ver a receita aqui como respondeu. Também, receita quase duplicou, 95% de crescimento para 542 milhões de reais, com destaque para a parte de serviços, que chegou a 139 milhões de reais, e intermediação financeira, que teve crescimento de 82%, chegando a 362 milhões de reais. Eles estão ali com patrimônio líquido já passando dos 3 bilhões de reais, 3,2, e o lucro líquido chegou ali a quase 21 milhões de reais, que apesar de não ter sido enorme, foi muito bom, até pelo fato de que eles conseguiram reverter um prejuízo que eles tinham tido no primeiro tri do ano passado, de 8 milhões. Então, eles estão realmente muito bem. E o que foi esse anúncio, então, que você comentou, Habib? Em janeiro, eles tinham falado de um plano de lançamento de um aplicativo para não correntistas. Olha que coisa diferente, né? Eles falaram que isso seria o grande projeto de operações de 2021, só que era para ter sido lançado em março, mas sabe como é, um negócio revolucionário, não para eles, né, mas para o mercado inteiro de banco aqui do Brasil, talvez até do mundo, né? E eles estão super cautelosos com essa grande mudança e acabaram fazendo o lançamento agora, né? Vão ser para os próximos dias, a gente vai ver essa novidade no mercado. E aí, dentro dessa meta que eu comentei que eles tinham colocado para o ano de 2021 de alcançar 20 milhões de clientes, eles estão querendo que desses 20, 4 milhões sejam de não correntistas. E de onde que veio essa ideia deles? Eles falaram que todo dia eles têm mais ou menos 90 mil downloads do aplicativo deles. Sendo que 30%, 30 mil realmente para abrir conta, mas tem ali uns 40 mil que fazem o cadastro completinho, mas não é convertido, não abre a conta no final. Eles falaram, poxa, 40 mil por dia. Imagina se a gente converter talvez aí 40% dessa base. Então já dá para expandir bastante volume aqui. Então eles falaram, vamos fazer esse aplicativo para não correntistas. No começo agora, eles vão colocar algumas ofertas que eles já têm no portfólio deles, começando com o Marketplace Intershop e algumas opções de seguros. E aí eles estão cogitando depois ir aumentando isso para outras coisas do portfólio, né, como os investimentos que eles oferecem e talvez até colocar funcionalidades novas, tipo oferecer cartão, seja pré-pago ou de crédito, oferecer consórcio e assim vai, né? E eles falaram ali para a gente ficar mais seguro e ver um pouco de tecnologia por trás, que eles vão usar inteligência de dados para tomar essa decisão. Mas bem, independente de como vai tomar essa decisão, vamos ver como vai ser esse lançamento, esse novo modelo aí no mercado, né? Até o momento, eles estão muito bem, eles estão com as ações, né, estão acumulando uma alta de mais de 100% desde o começo do ano, e eles estão sendo avaliados ali no mercado a 49 bilhões de reais. Então, só vejo crescimento para esse futuro. Pois é, vamos acompanhar esse lançamento aí, né? Parece algo diferente mesmo, atrás de não correntistas, né? Vamos lá. Bom, próxima notícia, aqui eu peguei do Brasil Journal. E o título é o seguinte: SPX absorve operação do Carlyle no Brasil. Renato, a gente já comentou sobre o Carlyle, algumas operações que esse fundo de private equity bem representativo participou e agora tem uma gestora aí que fez a absorção desse fundo. O que está acontecendo? O que é esse movimento? Vamos lá, deixa eu começar só
falar quem são os players aqui envolvidos, né? A SPX é uma gestora muito conhecida aí por seus fundos multimercado, tem, segundo a notícia, aí uns 48 bilhões de reais sobre gestão. Perfeito. Tá? O Carlyle é um dos maiores private equities do mundo, vem passando por uma reorganização e simplificação operacional mundial, isso daí não é só no Brasil, e a princípio eles estão passando essa operação aí para a SPX, que para ela é boa, né, porque agora ela entra e coloca o pezinho ali no private equity, absorvendo aí uma operação que eles acreditam que tem um fundo aí que gere mais ou menos uns 3 bilhões de dólares aí, né? Só que para Verect é aquele negócio, né? Você faz o investimento lá atrás, você precisa valorizar as empresas e vender mais caro. Então você só vai saber o MOIC, né? Que é aquele múltiplo, né, de valor investido, quando você efetivamente tiver a saída. Como parece que está meio difícil aí para o Carlyle fazer saídas de algumas empresas que eles estão investindo, a princípio eles estão achando melhor deixar na mão de algum operador brasileiro e ficarem só com a divisão dos lucros eventuais que alguma operação de saída possa acontecer. A taxa de juros está baixa, então, no mundo inteiro, então acho que o Carlyle está focando em operações maiores aí, mundiais, para conseguir ter a rentabilidade ali dos seus acionistas. Tanto é que no primeiro trimestre agora desse ano eles avisaram, né, para o mercado que eles fizeram 6,4 bilhões de dólares em venda, né, das operações, que deu um lucro aí de 870 milhões só no primeiro trimestre. Então, estão aproveitando aí a taxa de juros baixa, pegando essas operações aí, fazendo operações de saída. Perfeito. Bom, SPX, o nome, né, só por curiosidade, é as iniciais do sobrenome dos 3 sócios, né, da companhia, que é o Daniel Schneider, o Bruno Pandolfi e o Rogério Xavier, que é super conhecido no mercado financeiro, né? Então, agora eles estão fazendo a diversificação, indo para a área de private equity, isso é interessante. O Carlyle tinha uma operação muito pequena. A princípio, eles tinham só 5, né, funcionários aqui no escritório de São Paulo, que estavam fazendo a gestão aí dos investimentos que eles têm em algumas empresas que estão um pouco problemáticas, né? Então, tem a ReHap, né, que é de brinquedo, né? Então, essa daí eles já tentaram vender no passado, não conseguiram, beleza? Madeiro, que eles entraram lá e injetaram 700 milhões no Madeiro para tentar fazer uma abertura de capital rápida no final de 2019 ou começo de 2020. A gente sabe o que aconteceu, então eles não conseguiram fazer esse negócio e agora está com o pepino na mão. Tokstok, que eles já estão com prospecto na rua, mas não estão conseguindo avançar com esse negócio, né? Porque a Mobile abriu capital, West Wing abriu capital e a Tokstok não abriu. E tem uma universidade, né? Que é a Selv, que também, né, esse mercado de educação também não está muito bem, né? Então, vocês estão vendo aí que, né, o portfólio não é dos melhores, né? A única coisa que eles fizeram boa aí nesses últimos tempos, aí, que deu bastante resultado, foi a Redditor. Então, que eles daí conseguiram fazer abertura de capital, tinha uma participação. Mas o histórico não é muito bom, né? Fora isso, tinha lá a Scalina, que também é naquela marca Scala que não foi muito bem, e teve a quebra, né, da Urbiplan aí, que o Carlyle está respondendo aí até juridicamente aí pelas dívidas da empresa que eles investiram. Então, acho que para não distrair aí grandes operações mundiais, pega essas operações aí no Brasil que estão dando problema aí, vende logo esse negócio lá para a SPX e deixa eles tocarem esse negócio e a gente abre mão um pouco do investimento que a gente fez. Pois é, né? Porque para o Private Equity é muito importante a saída, né? Não dá para ficar com a batata quente na mão. Parece que está acontecendo em algumas operações do Carlyle no Brasil, né? Vamos ver o que a SPX vai conseguir ajudar aí nesse caso, né? Vamos acompanhar aí, mas quem sabe aí melhores PowerPoints aí para tentar convencer o pessoal a entrar nesses IPOs que, quem sabe, vão sair no futuro. Bom, vamos seguir. Renato, tem mais um movimento no mercado financeiro que eu acho que é importante a gente comentar. Eu peguei uma notícia um pouco mais antiga e aí a gente vai fazer uma atualização aqui no BTC Journal. Do Brasil Journal, o título é XP mira a compra do Credit Suisse Brasil. Então, essa notícia, né, rolou um furdúncio aí no mercado financeiro, Credit Suisse no Brasil sendo absorvido pela XP. Enfim, vamos atualizar aí. O que está acontecendo? Beleza. Bom, o Credit Suíça, lá, a matriz, já negou, falou que não tem interesse nenhum em vender e que não tem nenhuma conversa em andamento. Beleza. Então, já jogou água no chope ali das pretensões eventuais que a XP tinha. Legal. Por que surgiu esse rumor? Bom, não sei se todo mundo está acompanhando aí um pouco do mercado, mas o mês de março foi um mês péssimo aí para o Credit Suisse, porque ele ficou envolvido aí em 2 grandes escândalos, né? Então, o primeiro
problema que ele teve foi com uma startup, uma empresa de tecnologia, né? Foi uma startup, cresceu bastante, né? E ficou uma empresa grande, tanto é que recebeu grandes aportes de capital, principalmente do SoftBank, chama a Greenshill Capital, né? Que fazia toda a parte de crédito, principalmente para supply chain fornecedores, né? Então você faz aquele negócio de factoring reverso, etc. Como toda empresa de tecnologia que está querendo bombar o seu balanço, né? Ela fez toda aquela parte de empréstimo, cresceu para caramba, talvez não tenha feito a análise de crédito muito bem feita, né? E para conseguir ter todo esse float de fazer antecipação de recebível, ela precisava de dinheiro. Com que ela captou dinheiro? Com os bancos, né? E um dos maiores bancos financiadores aí foi um fundo do Credi, lá de 10 bilhões de dólares. O que aconteceu? A empresa começou a ir para o buraco, começou a ter baixa liquidez, não conseguiu mais captar dinheiro, começou a ter muito problema, e aí o Credi já viu que aquele fundo de 10 bilhões, provavelmente ele não vai conseguir recuperar. Tá? Então isso daí já foi o primeiro baque aí no primeiro trimestre agora desse ano nos resultados do Credi. Isso daí causa um problema, né? Porque todos os cotistas lá que confiavam, né, que o fundo do Credi poderia dar algum resultado, começam a ficar com medo. Esse foi o primeiro, tá? Qual foi o segundo? O segundo foi o pior. Tem um fundo hedge fund, tem um hedge fund lá nos Estados Unidos, chama Archegos, que começou a fazer um monte de posição alavancada no mercado e que, obviamente, quando você faz essas operações, pode dar certo, e aí você ganha muito dinheiro, mas quando dá errado, você toma uma cacetada. O que aconteceu, né? Deu errado, né? Então, muitas das posições alavancadas que esse fundo tinha começaram a se deteriorar, as bolsas começaram a chamar muita margem, e aí ele ficou sem liquidez e praticamente quebrou. Só que como que você trabalhava alavancado? Com dinheiro de terceiros, né? Então, de quem que eles captaram dinheiro de terceiro? Dos bancos, né, internacionais. E o que estava mais exposto nesse fundo era o Credi, né? Então, eles têm lá uma perda de mais ou menos uns 10, quase 11 bilhões de dólares. Desses 10, 11 bilhões, 4,7 é só do Credi. Tem o Goldman Sachs, tem o Nomura, que é outro banco lá, mas o Credi efetivamente estava muito exposto nesse negócio. Então, se a gente for juntar lá os 4,7 com pelo menos aí uns 5, já dá mais de 10 bilhões de prejuízo, que eles vão reconhecendo em parcelas suaves nos próximos trimestres, né? Então, o resultado está bem ruim, a ação do Credi está caindo bastante, e ele precisou de liquidez, né? Até para honrar esse prejuízo. Só que o Credi ele já levantou dinheiro com os investidores, então ele captou 1,7 bi de francos suíços, que dá mais ou menos 1,9 bilhões de dólares, né? Para conseguir dar aquela injeção de liquidez para o banco para não ter nenhum problema e não precisar vender nenhuma operação. Tá? Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Obviamente, isso manchou bastante a imagem, né, de credibilidade do Credi, que ele está tentando resolver agora. Mudou o presidente do conselho, demitiu a diretora de gestão de risco, acho que não fez um bom trabalho, né? E o diretor de IB também, né, que fez esse tipo de operação. Então, é basicamente isso que aconteceu. Todo mundo achando que o Credi eventualmente estava querendo vender a operação no Brasil para conseguir levantar dinheiro. Mas isso daí eu acho que não é uma coisa que é bem razoável, porque na crise de 2008 aconteceu a mesma coisa, né? Os bancos também estavam precisando de liquidez, o Credi também avaliou a Operação Brasil e falou o seguinte, cara, não vou vender. Se lá em 2008, que a coisa estava preta, né, ele não vendeu, não vai ser essas transaçõezinhas aí de 10 bilhões de prejuízo que vai fazer o Credi vender a operação no Brasil, né? Exatamente, né? Não que se trate de um troco de pão, mas é muito diferente da situação de 2008, como você comentou, Renato. É importante, né? Não que a XP também não tenha interesse em absorver essa operação, né? Mas o Credi, né, lá na Suíça já colocou que não existe esse interesse por parte deles. Bom, vamos seguir então, né? Aproveitando que a gente está falando aqui de altos investimentos, fundos, né? Private equity. Vamos falar de SoftBank, que maravilha. Eu peguei uma notícia do Brasil Journal e o título é SoftBank vai colocar 100 milhões de reais no IPO da DOTS. A gente já avaliou DOTS aqui, a gente avaliou o prospecto do IPO, né, um programa de pontos com alguns probleminhas, mas vamos lá, a SoftBank se interessou, hein? Exato, né? Então vamos ver o contexto aqui. A gente já tinha falado do IPO deles, o Renato tinha analisado lá atrás, e agora o negócio vai acontecer, né? Então eles estão com uma oferta de pelo menos 700 milhões de reais. Se a gente considerar o nível mínimo ali do range de preço para as ações que eles estão pensando, e também sem considerar o green short que talvez aconteça ali. Mas bem, eles vão colocar
pouquinho mais 43 milhões de ações no mercado, sendo 38 milhões primárias e 5 milhões secundárias para poder resgatar uma debênture conversível de um dos investidores, né? E aí, esse, né, piso que eu comentei com vocês é de R$16,20, e eles estavam imaginando que poderia ir até R$21,40, mas provavelmente não vai chegar nesse valor, vai ficar mais próximo do piso mesmo. Mas considerando essa faixa, eles teriam uma avaliação de mercado de 1,6 bilhão de reais a 2,1 bilhões de reais, né? E aí, o que aconteceu? O SoftBank foi lá, né, numa época meio difícil para os IPOs, que a DOT estava meio com medo, tá até pensando que vai ficar mais com o preço, né, para o piso ali da faixa, e o SoftBank falou assim, cara, eu vou colocar aí 100 milhões de reais nesse IPO. E aí, claro que dá uma credibilidade, né? Então, a DOTS fica feliz com isso, provavelmente com o SoftBank falando que vai colocar esse dinheiro, outros interessados possam vir, né? E dar uma forcinha, uma ajudinha ali no IPO deles, né? Eles estão também com um pouco de medo do pessoal ficar querendo especular assim que abrir o IPO, então eles estão fazendo um lock-up de 1 ano para 95% da posição, então não deve oscilar tanto esse IPO, pelo menos no começo, né? E agora, essa semana, eles estão decidindo o price mesmo, então deve ficar mais próximo ali do 16,20, mas a decisão final ainda vai vir. Excelente. Então, aqui mais um interesse aqui do SoftBank no Brasil, já está investindo bastante por aqui. Bom, vamos seguir agora, Renato. A gente vê muita notícia de aportes, né? O pessoal entrando com investimentos no Brasil e tal, mas as empresas que não dão tão certo, né, acaba sendo esquecido. Mas a gente não deixa esquecer, não, viu? Então, eu peguei uma notícia aqui da Exame e o título é: Procon São Paulo notifica peixe urbano após empresa e controladores sumirem. Renato, o que aconteceu com a Peixe Urbano? Eu lembro que ela era bem famosa, startup brilhante, recebendo investimento à torto e à direito. O pessoal sumiu, hein? Sim, a gente já comenta sobre o peixe urbano, acho que já faz uns 7 ou 8 anos, né? Se não, desde o começo da BTC, né? Sempre foi um caso onde a gente via que era uma empresa que vinha crescendo bastante, mas o modelo de negócio ele era muito frágil. Lembrando que o peixe urbano começou lá, né, na 2009, 2010, lá, né, com aquele negócio de cupom, e que para os restaurantes era ótimo, né, porque você conseguia trazer bastante cliente que não necessariamente acessava, né, ou conhecia o restaurante, então para branding era ótimo. Só que se provou um modelo muito ruim na parte de retenção. Por quê? Porque geralmente nos cupons você traz um tipo de cliente que não é aquele cliente que eventualmente no futuro vai fazer full price, né? Então você sempre está abrindo muita mão de margem para você trazer esse cliente. Obviamente, com margem apertada, os restaurantes veem que esse negócio às vezes não é tão, né, rentável assim. E no caso, obviamente, do peixe urbano também, porque ele subsidia bastante essa parte de cupom. No início, ele depositavam, né, um dinheiro na conta dos restaurantes antecipadamente e tal, para conseguir ter uma base gigantesca aí de restaurantes fazendo promoção, para, obviamente, ter muito mais valor à sua plataforma. Ou seja, subsidiando, né, a compra ou a sustentabilidade do seu modelo. Isso, obviamente, ele dura até o caixa acabar. E o caixa veio acabando, né? Então, em 2010, era aquela hype, né? Todo mundo querendo investir no peixe urbano, até o Luciano Huck, né? Luciano, famoso investidor Luciano Huck, né? Monax também, etc. E o negócio começou a dar sinais de fragilidade já em 2012. Então, em 2012, eles já tinham operação na Argentina, Chile e México, já venderam tudo, né? Para conseguir levantar um pouco de dinheiro e focar na operação. Em 2014, o pessoal vendeu o peixe urbano para a Baidu, que estava entrando no Brasil, estava querendo fazer alguns investimentos, pegou lá o peixe urbano. Então, pelo menos passaram a batata quente para os chineses, né? Só que os próprios chineses perceberam que era uma batata muito quente, né? Então, em 2017, eles já pegaram o peixe urbano e já venderam para Mountain Nazca, né, que o pessoal conhece bastante aí no mercado, que já tinha feito uma operação de compra do Groupon, a Operação América Latina. E aí ele pegou o Groupon, que já tinha, com o peixe urbano, juntou, né, fazendo uma operação só, né, sem ter concorrência. Só que, como eu falei para você, o modelo de negócio ele não é sustentável, né? Então você junta duas operações não sustentáveis, ficou um negoção,
não sustentável, né? E aí veio a pandemia, né? Que aí esse modelo começou a ser cada vez mais testado a sua robustez, e aí não mostrou a robustez e esse negócio quebrou. Então, aparentemente, pela notícia, desde fevereiro o app está fora do ar. Faz muito tempo, eu sempre fui um consumidor assíduo aí dos cupons do Peixe Urbano, né? Só que pandemia me fez parar de usar esse negócio. Aí eu fui entrar aí em fevereiro só para dar uma olhada, também estava fora do ar, achei que era um problema de servidor. Aí eu vi a notícia, né? Não, eles simplesmente desligaram tudo e não pagaram fornecedores, que são os restaurantes, né, os parceiros, e os colaboradores. Só para vocês terem uma ideia, o negócio já está lá em Santa Catarina. E aí fizeram a rescisão, não pagaram nada, né? Estão com salário atrasado e, obviamente, todos os direitos. Ou seja, a empresa deve estar com uma dívida violenta, não deve ter pagado imposto e ainda está com um problema trabalhista. É isso aí, ó. Esse é o famoso peixe urbano que durou até o tamanho do seu caixa. Exatamente, né? Isso não é incomum, né? A gente vai trazer exemplos aqui, vira e mexe, para vocês analisarem, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com a hype dos aportes e também tomar um pouco mais de interesse na sustentabilidade dos negócios a longo prazo, uma coisa que a gente fala bastante lá no GBP. Bom, vamos seguir então, pessoal, agora para o próximo bloco do BTC Journal, falando sobre estratégia e resultados também, tá? E eu peguei a primeira notícia aqui do Neofeed. Espaço Laser compra a Cela para arrancar os pelos da população chilena. Às vezes eu gosto dos títulos do Neofeed, né? Mas nesse caso aqui eu acho que eles não fizeram uma boa metáfora. De qualquer forma, acho interessante aqui a gente comentar sobre a notícia. Então, o que é esse movimento da Espaço Laser, né, essa expansão geográfica? Nossa, Bíblia, eu preciso falar que título horrível. Eu não tinha lido esse subtítulo ainda. Muito ruim. Até porque, né? O laser, ele queima os pelos. Então, assim, não entenderam nem o que estava escrevendo na notícia. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Então, o Espaço Laser que a gente conhece aqui no Brasil já é gigantesco. Tem 572 lojas aqui, sendo que algumas são próprias, algumas são franquias. E ele, né, tinha feito a IPO, que a gente comentou, e já tinha falado que queria expandir. Na verdade, eles já estavam expandindo internacionalmente desde 2018, quando eles abriram uma loja em Buenos Aires e fizeram outros movimentos. Então, hoje, eles já estão com 6 lojas lá na Argentina, que eles têm uma marca diferente, que se chama Definite, ou Definite, né? Mas estão expandindo bastante lá, né? E agora, com os recursos do IPO que eles fizeram em fevereiro, que a gente comentou, captaram lá 2,64 bilhões de reais, eles começaram a fazer outros movimentos de internacionalização. Então, em abril, eles tinham ido para a Colômbia, pegaram lá 300 mil dólares e começaram uma operação própria, né? Então, do zero. E agora, esse movimento que você comentou, né? Então, foram para o Chile, não de maneira orgânica, que nem na Colômbia, mas de maneira inorgânica, fazendo uma aquisição. Então, eles compraram o controle da operação da Cela, que é Centro Estético Laser Alemão, que tem já uma base de 100 mil clientes, né? E pensando que o Chile é pequenininho, 100 mil é muita gente, e uma rede de 11 lojas, incluindo também venda por e-commerce. Eles compraram por 4,6 milhões de dólares, 66,7% da empresa, então ali os 2/3 da empresa deles, né, agora são deles, com uma parcela inicial de pagamento de 1,5 milhão de dólares, e o resto vai ser pago em até 36 vezes, de parcelas variáveis, de acordo com metas, para totalizar 3,1 milhões de dólares nesse parcelamento. E aí agora, em maio, eles devem fechar de verdade o negócio mesmo, e aí já começa o pagamento das parcelas. Outra frente que eles estão fazendo, depois do IPO, né, que eles falaram mesmo que eles iam fazer, era a aquisição dos franqueados. Então, se vocês lembram bem, né, o Renato dos resultados, e a franquia se paga super bem, tem um movimento muito legal. Então, eles falaram, cara, vamos começar a comprar essas franquias e internalizar isso, né? Então, a gente já aproveitou o bom de franquia, que a gente comenta nas aulas de marketing, que é você conseguir ter uma expansão muito mais rápida, porque você tem menos controle, menos complexidade e precisa de menos caixa também, né? Mas agora que já fez a expansão e a gente está com dinheiro, vamos lá comprar esse negócio, né? E nessa última semana, eles compraram 21 unidades em 7 estados diferentes, então essa frente está indo muito bem também, né? E comentando bem rapidinho aqui dos resultados do ano passado deles, né, que até eles devem divulgar depois do primeiro TRI,
eles tiveram só, né, uma queda ali de menos de 10% na receita, 9,6% de queda. Lembrando, gente, que tivemos a pandemia lá em 2020 e o serviço deles é totalmente presencial, né? Então, foi uma queda até que pequena, ficaram em 585 milhões de reais. Infelizmente, o lucro não segurou tão bem assim, né? E ficou 54% abaixo de 2019 e em 37 milhões de reais. Eles devem ter aumentado bastante as vendas ali também para conseguir segurar isso. Somando tudo isso, né, a empresa está avaliada ali em mais ou menos 4 bilhões de reais, com uma pequena desvalorização desde o IPO deles, mas com essas frentes e provavelmente com os movimentos das lojas físicas voltando, eles devem recuperar isso e acumular uma valorização no mercado. Muito interessante, uma recompra, né, das lojas, dado aquele ROI que a gente comentou na análise do prospecto do IPO da Espaço Laser, né? Um negócio interessante de analisar, assim como a internacionalização que você colocou. E um outro ponto de preocupação, que tem a ver com a próxima notícia, é a cadeia de suprimentos, né? Então, você falou das atividades presenciais e também nas situações de pandemia, né? A cadeia de suprimentos ela pode ser bem afetada, e afetou bastante a empresa desta notícia aqui do Valor Econômico. Intelbras busca driblar desafios da escassez de microprocessadores. Essa é uma empresa também que a gente analisou o prospecto, uma empresa bem interessante, eu particularmente gosto bastante, mas veio sofrendo um pouco com essa escassez. Então, conta um pouquinho como que eles estão fazendo para retomar aí o mercado. Ótimo, até quem quiser saber um pouquinho mais da Intelbras, volta lá no journal que o Habib comenta deles, né? Tem uma análise super completa de como a empresa funciona, né? O que eles falaram aqui, né? Então, é uma empresa que fabrica equipamentos de tecnologia, né? Tanto para B2C quanto para B2B. Então, desde equipamento de rede, de roteador, que a gente pode ter em casa, quanto câmera de segurança com inteligência artificial, painel solar para a empresa, né? Então, eles fazem de tudo aqui. E eles estão sofrendo, né, para variar, como todo mundo, com a escassez global de componentes, né? Essa escassez global, ela está para várias indústrias, mas está afetando para caramba a parte de eletrônicos, né? Porque principalmente está faltando microprocessadores. E aí eles estão com esse desafio aí no colo, né? Comentaram bastante nesse release de resultados do primeiro trimestre, e eles falaram que acham que só lá para o terceiro trimestre que esse abastecimento deve se normalizar. Ou seja, né, os resultados de primeiro, segundo e provavelmente uma parte do terceiro tri ainda vão estar afetados por isso, né? E aí, o que aconteceu? Eles mostraram ali os níveis de estoque nesse release de resultados, realmente está melhor do que o tri passado. Eles comentaram até que se olhar 60 dias para trás já está bem melhor, mas ainda é considerado desbalanceado. E, né, juntando essa falta de equipamentos, né, de componentes, você ainda tem a alta do dólar. E aí, quando você acha alguma coisa para comprar, você traz isso por frete logístico aéreo, e aí fica mais caro. Então, assim, o custo está apertando, está difícil para eles e provavelmente para todos os fabricantes, né? E além disso, você não consegue ter uma otimização de produção na fábrica, porque às vezes você tem, às vezes você não tem e fica ocioso. Quando você tem, você fica lá com um pico de produção. Então, eles falaram que, juntando o dólar, a falta de componente, o frete aéreo, né, o frete mais caro, que normalmente está sendo aéreo agora, e essa produtividade meio em zigue-zague aí das fábricas, o custo está muito ruim. Então, desde o final do ano passado, eles estão fazendo várias medidas para melhorar isso, estão melhorando, mas ainda não chegou no melhor nível, mas mesmo assim eles resolveram segurar repasse de preços. O que eles passaram para a gente aqui de resultados, né? Então, no primeiro TRI, eles tiveram uma receita líquida de quase 670 milhões de reais, com um aumento de 56% versus o mesmo TRI do ano passado. Então, né, essas medidas que eles fizeram conseguiram ajudar a voltar a receita, né? E eles têm três categorias básicas aqui, né? A parte de segurança, que é 53% da receita, equipamentos de comunicação, que é 34%, e a parte de painéis de energia solar, que é 13%.
O EBITDA cresceu 52%, então ele acompanhou quase tudo ali da receita, indo para 102 milhões de reais. Como ele cresceu levemente abaixo da receita, ele caiu 0,4 pontos percentuais, mas quase nada, e parou ali na margem EBITDA de 14,6%. Eles falaram que uma das coisas que ajudou para caramba, até o fato deles postergarem esse repasse de preço, foi porque eles estão com bastante hedge, né? Então, eles falaram que sem essa proteção cambial que eles fizeram, o lucro teria sido 30% abaixo nesse primeiro tri. Então, que bom, fizeram a proteção. Então, com um lucro líquido, né, fecharam com um lucro líquido de 90 milhões de reais, que, né, além de não ter perdido para essa variação cambial, os 30%, também conseguiu offsetar o prejuízo de 24 milhões, né, e ainda crescer versus o mesmo tri do ano passado. E eles ainda falaram que eles estão com um crédito de 24 milhões de reais por causa da lei da informática. Quem não conhece a lei da informática, é um incentivo que o governo dá, né, para quem produz equipamentos de informática, que investe pelo menos 5% do faturamento bruto em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, dá uma ajuda ali para você não precisar pagar imposto e poder investir em P&D e inovação. Para o segundo trimestre, o que eles estão vendo? Eles querem fazer a integração da empresa também catarinense, que eles compraram agora em abril, a Comp. Eles compraram por 89 milhões de reais, 75% da empresa, e a parte que eles já estão, né, já fizeram uma integração, já está operando em conjunto, é o P&D, que realmente, né, com essa falta de componente, P&D deve estar overloaded aí com jeitos de, né, fornecedor novo, componente diferente, como que a gente faz, né, para conseguir continuar vendendo mesmo com todos esses problemas. E outras coisas que eles estão fazendo após o IPO que eles fizeram, né? Então, usando esse caixa, é a parte de expansão fabril. Então, eles estão fazendo a 4ª fábrica deles, que vai ser também em Santa Catarina, lá na cidade de Tubarão. Então, que legal que eles estão conseguindo melhorar essa situação de estoque desbalanceado, né? Então, a Habib gosta da empresa, também acho ela muito boa. Tomara que eles consigam reverter isso e também segurar um pouco esses custos, né? Exatamente, mas tem um complicador no caso da Intelbras, né, que boa parte dos seus fornecedores são de fora do Brasil, não por falha de negociação dos negociadores da empresa. Esse é um ponto importante, né? A estrutura da cadeia de fornecimento dos fornecedores é uma habilidade aí de um bom negociador de desenvolver alternativas, mas aqui no Brasil a gente tem um campo de produção de componentes eletroeletrônicos muito pequeno, tá? Isso dificulta bastante a vida da Eletrobras, da Intelbras, né, mano? Até assim, uma das várias exigências, né, que essa lei da informática faz é que tem alguns componentes, algumas porcentagens de componentes dos produtos que tem que vir de fornecedores brasileiros. Então, é só isso que ajuda também a segurar a gente ter alguma indústria aqui. Infelizmente, o Brasil realmente não é muito competitivo mesmo. Exatamente. Então você que está ouvindo aí, quer empreender no setor aí, a gente dá uma boa força aí que vai ajudar nos componentes aí da Intelbras, hein, pessoal? Bom, vamos seguir aqui. Próxima notícia ainda nesse bloco. Vamos mudar um pouco de setor e vamos para o setor de moda, né? E aqui falando de Victoria's Secret. Peguei aqui valor econômico. L Brands decide separar marca Victoria's Secret. Renato, a gente falou da L Brands e da Victoria's Secret no começo de 2020, né? Tinha um deal lá, acho que vale a pena até retomar rapidamente, mas agora tem essa decisão da L Brands de fazer essa separação e eu queria entender a sua visão aí sobre essa estratégia. Perfeito, vamos lá. Como a gente tinha comentado no começo do ano passado e no final de 2019, a L Brands, que tem 2 unidades de negócio, que é a Bath Body Works, que tem várias marcas, né? Várias não, tem uma marca muito grande, que é aquela Bath Beyond, e várias outras pequenininhas ali, e a Victoria's Secret, né, que é a grande ícone aí de lingerie no mundo. Perfeito, né? Victoria's Secret estava passando por uma mudança aí de proposta de valor, ou estava sofrendo, principalmente por hábitos de consumo, e aí os resultados estavam bem ruins, e a L Brands estava buscando aí um parceiro aí para injetar uma grana aí na operação para conseguir fazer a reestruturação. Eles tinham combinado com um private equity chamado Sycamore Partners
essa transação no final de 2019. E tinha um negócio na cláusula lá que era o seguinte: se tiver pandemia, estava escrito assim, se tiver pandemia, o negócio vai pro buraco. E aí que começou a pandemia, eles foram lá, usaram lá essa cláusula e desmancharam o negócio, até porque a perspectiva era muito ruim, né? Ninguém sabia o que ia acontecer ali no início desse processo que a gente está passando. Perfeito. Tá? Eles tinham combinado de captar ali pelo menos uns 400, 500 milhões de dólares no valor de 1,1 bilhão, que eu achava baixo, né? Eu acho que era um bom negócio ali para o Private Equity, mas né, também não dá para ficar falando que ele fez um mau negócio, porque março do ano passado parecia que o mundo ia acabar, né? Beleza, né? O que aconteceu? Aconteceu que veio a pandemia, né? Todas as lojas físicas fecharam, lockdown, etc. Mas a Brands ela deu uma acelerada na reestruturação. E olha que interessante, né? Tantos produtos para casa, né? Que é o Bed, Bath and Beyond, né? Toda a parte de casa, acessórios e na Victoria's Secret, a parte de loungewear, começaram a ter um crescimento de demanda muito grande. Por quê? Porque o pessoal começou a ficar em casa, né? Então, queria ter um pijama, etc. Então, o que aconteceu? Eu peguei aqui os resultados fechados de 2020 e a receita ela caiu 8%. Perfeito. Mas eles deram uma acelerada, principalmente na parte de otimização de portfólio, o que fez a margem bruta passar de 36,4% para 40,9%. Então, só para a gente ter uma noção do tamanho do negócio, em 2020 eles tiveram 11,8 bilhões, né, de dólares de receita, né, contra 12,9 em 2019, ou seja, queda de 8%, mas a margem bruta aumentou 4,5 pontos percentuais. E eles cortaram bastante despesa, diminuíram 13% no nível de despesa, o que fez o lucro operacional aumentar 47%. A margem passou de 9,5% para 15,3%. E, obviamente, a empresa deu lucro, né? Ela deu uma margem líquida de 8,2% contra 4,9%, ou seja, apesar da receita ter sido menor, eles aproveitaram esse período para fechar aquelas lojas que tinham performance pior, né, deram aquela ajustada ali no G&A, e aí a empresa ela ficou muito mais, né, rentável em termos operacionais. O que isso significa, Renato? Significa que a Victoria's Secret ela melhorou pra caramba. Então, o que eles vão fazer? Que é o que está escrito aí. Eles não querem mais voltar a tentar vender a Victoria's Secret para algum private equity por 1 bilhão, mesmo porque a receita só da marca Victoria's Secret foi 5,4 bilhões. Tá? Então, a Victoria's Secret representa 46% da receita total da L Brands. Né? Então, o que eles vão fazer? Dado que o negócio começou a dar lucro operacional e tem uma receita grande, eles vão fazer o famoso spin-off. O que é o spin-off? Eles vão pegar a Bath Body Works, vão transformar numa empresa, vão pegar a Victoria's Secret e vão transformar em outra empresa. O legal é que, como eles estão com uma dívida bruta de mais ou menos uns 6 bi, que era o que pegava bastante ali no valuation do negócio, dado que a unidade de Bath Body vai super bem, provavelmente o que eu acredito que vai acontecer é eles vão jogar a maior parte dessa dívida para essa empresa, né, da Bath, porque ela tem muito mais geração de caixa, etc. Vão deixar a Victoria's Secret, né, que tem menos resultado operacional, que está passando por reestruturação, sem dívida, para conseguir ter, né, a perspectiva de fazer esse negócio crescer e ele valer muito mais do que esse 1,1 bilhão. Com uma receita de 5,4 bilhões e um lucro operacional de uns quase 200 milhões de dólares, 1 bilhão é muito barato. Muito barato. Qualquer valuation faz esse negócio ir para mais de 3 ou 4 bilhões. Então, no final do dia, foi bom, né, para a L Brands, o Private Equity ter recuado, né, de honrar a transação. Eles arrumaram a casa e agora, eventualmente, vão conseguir ter aí o destravamento do valor da Victoria's Secret, que provavelmente vai ser muito maior do que esse 1,1 bilhão. Só para vocês terem uma ideia, o market cap da L Brands é 19 bilhões. 19. Tá? Então, assim, estava undervalued, né, a operação da Victoria's Secret. Muito bom, né? Então é interessante ir para você entender um pouquinho melhor sobre as mudanças da Victoria's Secret. Dá uma olhada no passado, no último episódio, a gente falou sobre isso já faz um tempinho, sobre a mudança na estrutura de portfólio também, que o Renato comentou aqui. Então a gente fala um pouquinho mais em detalhe, mas é legal acompanhar esse histórico. Bom, vamos seguir aqui para o último bloco do BTC Journal, falando sobre resultados, né? Aqui, resultados das empresas que divulgaram aí essa semana e que muito provavelmente você está afim de acompanhar. E o primeiro aqui eu peguei uma notícia do Valor Econômico com o seguinte título: Receita da Pets
cresce 52% até março. Pessoal, a gente tem falado do mercado pet, já um mercado que cresceu bastante, falamos de algumas empresas desse mercado e eu acompanhei os resultados desse primeiro TRI, quero compartilhar algumas coisas com vocês com os dados bem interessantes. Então, vamos lá. A Pets, a gente já falou sobre a Pets, a gente analisou o prospecto do IPO, todo o mercado Pet, o histórico, então não vou entrar nesse detalhe. Quiser acompanhar, vai lá no histórico e dá uma olhada. Mas vamos lá, primeiro TRI de 2021, a Pets reportou uma receita líquida de 537 milhões, um pouquinho mais, tá? Mais ou menos 537 milhões de reais, um aumento de quase 53% em relação à receita do primeiro TRI de 2020. Então a gente vê aqui um aumento expressivo mesmo na nossa situação atual, um mercado que está bem forte. E um ponto interessante dessa receita é que 19% dela vem do programa de assinaturas, ou seja, dos assinantes da Pets, que é uma estrutura de marketing bem interessante que tem se fortalecido, né? É 19% hoje, mas era 15% no mesmo período do ano anterior. Outro ponto em relação à receita, bem interessante, é o Same Store Sales, as vendas nas mesmas lojas, que é uma métrica bem interessante para o varejo, para entender a performance das lojas, sem contar as novas lojas que abriram. Esse aumento do Same Store Sales foi de 34%, 33,9%, que é um absurdo, um aumento muito forte de vendas nas mesmas lojas. Teve um aumento do Same Store Sales de 17,3 pontos percentuais em relação ao Same Store Sales do mesmo período do ano passado. Fora isso, foram inauguradas 5 lojas no primeiro TRI, nos últimos 12 meses, 31 lojas, totalizando 138 lojas. Isso no físico. Quando a gente vai para o digital ele representa 29% da receita total do primeiro TRI. E as vendas no aplicativo já representam 60% dessa fatia do digital. Então, o aplicativo tem sido bem representativo. Por fim, na parte de receita, a gente tem o serviço. O serviço é bem pequeno em relação à receita total, cerca de 5%, dá menos de 26 milhões de reais. E a maior representatividade é da rede Seres, que é a rede é o grupo veterinário, o centro veterinário, com hospitais, enfim, intervenções e consultas. Se a gente falar de margem bruta no primeiro TRI foi de 40%, um aumento bem pequeno em relação ao primeiro TRI do ano anterior, 39,5%, então meio ponto percentual. E aí tem um ponto curioso aqui, que é uma coisa que o Renato fala bastante quando avalia o varejo. O CFO, Diogo Bassi, ele comenta sobre a manutenção dessa margem. O que aconteceu? Com o aumento do digital, houve uma pressão para a queda da margem. Então, o digital, ao contrário do que muita gente pensa, ele pressiona a margem bruta para baixo. Por quê? E aí ele coloca alguns pontos importantes. O custo da embalagem, na hora da entrega, e a logística last mile, a logística para entregar de qualquer ponto de venda ou centro de distribuição para o comprador. Isso aumenta bastante o custo do produto vendido. Só que isso foi compensado pelo aumento da receita, que diluiu uma série de custos, então a margem teve essa manutenção. O EBITDA foi de 40,2 milhões, EBITDA ajustado, que dá uma margem EBITDA de 7,5%, e o lucro líquido foi de 11,5 milhões, que dá uma margem de 2,1%. Essa margem ela caiu mais de 3 pontos percentuais, mas isso tem um efeito não recorrente. No caso, no ano passado, quando houve crédito fiscal por uma retirada do ICMS da base do PIS/COFINS, então é um assunto que está bastante quente aí na parte fiscal. Indo para os indicadores de caixa, que eu acho bem interessante, olha só que interessante, o fluxo de caixa operacional foi negativo, ou seja, a empresa queimou caixa, 1,2 milhões, quase nada, contra 16,8 milhões de caixa gerado no primeiro TRI do ano passado. E aí eu fui dar uma olhada, o grande ofensor foi estoque. E aí quando isso acontece, em geral, uma preparação para um crescimento das vendas que tem acontecido, Então não é nada muito preocupante. Isso gerou um free cash flow negativo de 82 milhões, dado também investimento nas novas lojas e crescimento. Só que
a alavancagem caiu bastante. Então, a dívida líquida sobre EBITDA, ela está hoje em 0,2 vezes contra 1,9 no primeiro TRI de 2020. Isso se deve muito à entrada de caixa com a IPO. Tá? Então, aqui a empresa já está muito pouco alavancada, né? Bem segura, vamos dizer assim, o que ajuda bastante na sustentabilidade. Para finalizar, falar um pouquinho sobre ESG, que é um tema que a gente falou no episódio da semana passada. A Pets, ela iniciou uma iniciativa chamada Adote Pets, que é a maior iniciativa de adoção de pets no Brasil. E eles atingiram agora 50 mil pets adotados no programa. Né? Por que isso faz parte do ESG? Né? O pilar S do ESG, o Social. Então, o ESG vem de Environmental, Social e Governance. Né? Então, não é só ambiental como muita gente acredita. Né? A parte social também importa. E aqui eu puxei para esse assunto porque um parceiro da BTC é em grande parte responsável por esse programa aí, pela ajuda nesse programa que é o Movimento Arredondar. Então, um grande abraço aí para o pessoal do Arredondar, nosso parceiro aí. Eles auxiliam na arrecadação dos fundos para esse programa. E para onde vão esses fundos, né, arrecadados para o Adote Pets? Eles vão para as ONGs Pet, que auxiliam tanto no resgate dos bichinhos abandonados, tal, no tratamento que envolve castração e vacinação, e também na melhoria da estrutura da adoção, website para essas ONGs, digitalização, auxílio na gestão, financeiro, operacional e assim por diante. Então, um movimento interessante do ESG, da Pets, que foge um pouquinho do que as pessoas muitas vezes imaginam por ESG. Então, aqui a gente falou do resultado da Pets, né? É interessante acompanhar. E para você que se interessa por esse mercado, volta nos episódios anteriores se você ainda não acompanhou. Bom, vamos seguir, pessoal. Próximo mercado aqui, né? Vamos falar de mercado ou supermercado, né? Desculpa o trocadilho. Forbes, Carrefour Brasil tem lucro 5% maior no primeiro trimestre. Então, Má, queria que você comentasse um pouco dos resultados do Carrefour Brasil. Então, o resultado deles foi muito bom nesse primeiro trimestre, até porque eles cresceram bastante e cresceram acima do mercado, então conseguiram ganhar share. Esse resultado foi bastante impulsionado para a parte mais pela parte, né, supermercado e atacarejo, e eles também conseguiram fazer uma contenção de gastos para influenciar depois no lucro líquido. O Atacadão está crescendo bastante, só nesse primeiro trimestre eles já abriram 9 lojas, sendo que se você olhar nos últimos 12 meses, a gente já teve 27 novas lojas do Atacadão. E as vendas digitais cresceram agora, né, até pela pandemia, mas né, é um mercado um pouco diferente do que às vezes a gente vê a porcentagem de vendas digitais, né? Eles conseguiram atingir 2% de representatividade de faturamento dentro das lojas que têm esse serviço de e-commerce. 2% é super pouco, mas vamos lembrar que né, as pessoas têm o hábito ainda de ir no mercado e durante a pandemia todos os mercados estavam abertos, né? Então não foi que nem algumas lojas de varejo, por exemplo, de moda, que fecharam as lojas e tiveram que vender tudo pelo online, né? Mas vamos ver aqui como é que aconteceu isso, né? Então, as vendas líquidas cresceram quase 14%, foram para 16,4 bilhões de reais. O Atacadão teve um crescimento de 17,7% nesse total aí, e chegou a 11,5 bilhões de reais, e a parte do Carrefour de varejo cresceu um pouco abaixo de 6%, indo para 4,6 bilhões de reais. Então, a gente vê que o Atacadão está puxando para caramba esse crescimento, né? A margem bruta, ela caiu quase 2 pontos percentuais e ficou em 19,8%. Então, vamos lembrar aqui que a margem bruta deu uma quedinha mesmo com esse crescimento de receita. Como que eles conseguiram não cair tanto na parte de lucro líquido, né? Eles conseguiram fazer uma contenção de despesas e o SG&A cresceu só 7%, apesar das vendas terem crescido 14%. Muito puxado pelo crescimento de SG&A do próprio Atacadão mesmo, que foi o que mais cresceu as vendas. Então, no fim, o EBITDA caiu 1 ponto percentual, ficou em 6,7%, mas quando a gente olha em absoluto, ele ficou instável em 1,1 bilhão de reais. Até porque a parte de venda de mercado, atacarejo, teve que offsetar queda de EBITDA no Banco Carrefour, mas eu já falo do banco aqui. E aí, finalmente, né, essa contenção de gastos ajudou muito na parte do lucro líquido.
ele ficou em 420 milhões de reais, teve um crescimento absoluto de 4,7%, e em margem ele ficou praticamente estável. Ele fechou só com queda de 0,2 pontos percentuais em 2,6%. Então, né, cresceram para caramba a receita, ganharam share, tiveram uma queda de lucro líquido, mas conseguiram conter os gastos do SG&A e, no fim, o lucro líquido ficou praticamente estável em percentual, né? Quando a gente olha o Banco Carrefour, é claro que ele ainda é pequenininho versus o Atacadão e o Carrefour Varejo, né? Mas ele está crescendo bastante também. Então, ele fechou esse primeiro trimestre com quase 14 bilhões de reais em carteira de crédito, só que, como eu comentei, ele caiu EBITDA, porque a gente está aí, né, numa situação difícil para quem faz financiamento, né? E eles tiveram que aumentar o provisionamento das dívidas, então acabou que o EBITDA sofreu aqui, né? A parte de dívida líquida por EBITDA deles acabou também crescendo por isso, então saiu de 1,38 para 1,54 vezes, desculpa, né? Foram aí alguns décimos, mas além de tudo isso que eu falei, eles ainda tinham comprado 30 lojas do Macro, que eles ainda estão pagando, e eles também fizeram um pagamento à vista da compra que eles fizeram do Big nesse trimestre, que a gente comentou aqui no Journal também. Infelizmente, aqui no release de resultados, eles não falaram nada especificamente da estratégia de próximos passos do Big, mas com certeza a gente vai ouvir alguma coisa de algumas transformações que eles devem estar fazendo lá. Agora, para 2021, né, o restante do ano, eles vão continuar esse plano de expansão de novas lojas, eles querem totalizar o ano com 45 novas lojas, sendo que isso inclui as lojas do Macro que eles estão convertendo para Atacadão. Então, já foram 11 lojas que foram convertidas, então não é que eles criaram uma loja nova e abriram, eles simplesmente fizeram uma nova loja do Atacadão através de uma loja que antes era Macro. E eles acham que essa conversão que eles estão fazendo de Macro para Atacadão vai conseguir trazer aí uns 10, 12% de incremento nas vendas das lojas, então provavelmente vai ajudar bastante o resultado. Então eu espero que eles continuem tendo resultado bom para fechar bem o ano aqui no Brasil. Muito bom, interessante sempre analisar essas grandes redes, né, tanto o varejo como o atacarejo, né, que é bem representativo também. Bom, vamos para a última notícia, então, do BTC Journal de hoje. Peguei aqui uma reportagem do Valor Econômico com o seguinte título: M. Dias Branco eleva preços e o varejo reage. Renato, quando a gente fala de precificação, o exemplo do M. Dias Branco, ele é bem interessante, né, didático de certa forma. Então vamos entender como foram os resultados e o que a gente tem a falar aí sobre o aspecto de precificação. Perfeito. Vamos lá. No mês passado, a gente analisou o resultado anual do M. Dias Branco e que o pessoal solicitou para a gente fazer essa análise porque as ações caíram para caramba, né? Apesar do resultado de 2020 fechado ter sido muito bom. O que a gente tinha analisado há um mês atrás? Que o resultado do quarto trimestre tinha mostrado uma tendência de retração em termos de volume muito grande, principalmente por causa da estratégia de precificação que eles estavam utilizando. Ou seja, eles estavam aumentando bastante preço, como a demanda estava forte, né? O mercado estava absorvendo esse aumento, consequentemente aumentando bastante a rentabilidade do negócio. Só que, como o volume ele caiu muito fortemente no quarto trimestre, a gente especulou que se eles utilizaram a mesma estratégia de precificação no primeiro trimestre desse ano, provavelmente o resultado ia ser ruim. E aí, como a gente vê projeção futura para saber se o valor da ação está caro ou está barato, o pessoal já ficou com medo e as ações caíram. E agora a gente tem a comprovação de que, de fato, eles pegaram lá a estratégia do quarto trimestre, utilizaram no primeiro trimestre e a coisa não foi muito bem. Tá? Então, eles divulgaram os resultados. Vamos pegar aqui, ó, a receita foi de 1 bilhão 491 nesse primeiro trimestre contra 1 bilhão 636 no mesmo período do ano passado, ou seja, uma queda de 9%. Volume, galera, o volume caiu 25,2%, o que fez, obviamente, uma fábrica não diluir seus custos fixos e que diminuiu bastante a rentabilidade do negócio. A margem EBITDA passou de 14% para 3,2%, e o lucro líquido passou de 137 milhões para míseros 15 milhões. A geração de caixa operacional caiu 78%, foi de 77,4 milhões para 16,5 milhões. Ou seja, os resultados eles foram ruins. Tá? Por que isso aconteceu, Renato? Por que
você ter uma queda muito abrupta de volume causa esse problema no financeiro. Então, ó, primeiro porque você não dilui custo fixo da fábrica, né? Peguei aqui, ó, nível de ocupação. Nível de ocupação da fábrica no primeiro trimestre do ano passado estava em 71%. Sabe quanto que foi desse trimestre? 51,4%. Então, como você tem um nível de ocupação muito baixo, você não consegue, por volume, diluir aquele custo fixo para o volume vendido, né? E se a gente comparar com o quarto trimestre, que estava com um nível de ocupação de 56,9, também é baixo, né? 51,4. Então, ele está cada vez mais diminuindo o nível de produção, diluindo menos os custos fixos. Onde que bate isso? Na margem bruta. A margem bruta caiu de 38% para 26,8%. Olha que impacto nesse negócio, né? E aí a gente dá uma olhada para ver se essa estratégia de precificação está dando certo, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, vamos pegar o quarto trimestre com o primeiro trimestre desse ano, né? Então, eles tiveram um aumento de preço médio de 2,2%, só que a queda de volume foi de 14,3%. A gente vem desenvolvendo um conhecimento muito forte ali no curso de pricing, né? Quando eu falo muito sobre análise de elasticidade. A princípio, a única linha de receita deles aqui, que a elasticidade é favorável para essa estratégia de aumento de preço, é na parte de farinha e farelo. Só que farinha e farelo, ela representa muito pouco da receita. Qual que é o grosso? O grosso é biscoito e massa. E qual que é o pior de todos? É biscoito, né? A elasticidade, ela é muito alta, né? Então, qualquer aumento de preço, você tem uma redução drástica no volume. E é isso que está acontecendo com os dois carros-chefes da companhia. Em termos de market share, a princípio ele está caindo um pouquinho, mas é bem pouco. O que demonstra para a gente que está analisando que talvez o mercado esteja menos comprador. Ou seja, né, você está tendo um movimento ali na curva de preço e demanda um pouco para a esquerda, diminuindo um pouco aí do volume vendido total, dado que o market share ele se manteve constante. Tem que ver como que foi calculado esse market share também, né? Então tem essa ressalva aí também para se fazer da análise. Mas, basicamente, o que a gente está vendo aqui na M. Dias Branco é o problema de precificação que você tem quando você tem fábrica. Isso a gente estuda bem no detalhe, né, no Price Strategy Program. Inclusive, ontem a gente fez um caso muito baseado aí no M. Dias Branco, falando um pouco sobre qual que seria a melhor estratégia por linha de produto. E você que eventualmente queira fazer esse nosso curso, né, sofisticado aí de precificação, a gente provavelmente vai lançar a nossa segunda turma nas próximas semanas. Então, fiquem ligados aí no nosso site, né, para a gente conseguir analisar bem essas estratégias de precificação. Pois é, e com essa notícia, né, esse convite do Renato, né, fica atento aí à próxima turma. A gente tem uma lista de interesse lá no site, caso você tenha interesse em ser comunicado pela próxima turma, coloca seu nome lá. Mas com essa notícia a gente finaliza o BTC Journal dessa semana. Então, Má, muito obrigado pela participação de novo. Obrigada, Rabi, obrigada, Renato, e obrigada a todos os ouvintes. Até semana que vem. E Renato também, muito obrigado. Obrigado, Mayara, Habib, pessoal. Até semana que vem com bastante análise de resultados, muitos balanços sendo divulgados. Exatamente, para você que acompanha a gente até o final, muito obrigado pelo interesse, pela audiência, a paciência, e a gente se vê na próxima semana no BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.